De cada 10 novas indústrias que se instalam no Paraguai, 7 são empresas brasileiras. Elas são atraídas por uma zona franca que dá isenção dos impostos de importação. Com isso, apenas montam produtos no país vizinho e vendem para o Brasil. A estratégia prejudica a indústria brasileira e afeta, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que não pode usar o mesmo artifício. Nós vamos debater este problema com o senador Eduardo Braga, porque o desenvolvimento do Amazonas é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins e tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Senador, eu disse aqui na abertura, sobre uma situação que tem acontecido hoje no Paraguai, atraindo empresas brasileiras. O senhor tem proposto uma comissão do Senado, inclusive, para averiguar de perto isso. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como é que é essa estratégia usada hoje no Paraguai e os prejuízos que ela tem trazido para o Brasil. É muito simples. O Paraguai simplesmente estabeleceu uma zona franca chamada Zona Franca de Maquila, né? Que em português pode até soar como maquiagem, não é? Onde eles cobram apenas 1% de imposto. Não se paga mais nenhum outro imposto. A energia é aproximadamente 50% do custo da energia elétrica no Brasil. Energia proveniente de Itaipu, usina financiada pelo Brasil no acordo bilateral com o Paraguai há alguns anos atrás. E os custos trabalhistas no Paraguai são equivalentes a 1/3 dos custos trabalhistas no Brasil. Portanto, estas são vantagens que são dadas a empresas que se instalam nessa Zona Franca de Maquila, cujo principal e único objetivo é atender o mercado nacional brasileiro. Através do Mercosul, essas empresas se instalam no Paraguai e acabam vendendo seus produtos com apenas 1% de imposto, com 50% de custo de energia comparada com a energia elétrica brasileira e com 1/3 dos encargos sociais e trabalhistas que o Brasil tem, atendendo o mercado doméstico. Bom, senador, temos alguns dados aqui, então, para mostrar esse problema que o senhor está relatando. Essas empresas de maquila que estão no Paraguai, elas exportavam em 2014 208 milhões de dólares. Foi crescendo essa exportação, 240, 260, chegou a 369 milhões de dólares em 2017. Um dado seguinte, que nós vamos mostrar agora, que indicam de onde vêm essas empresas desde 2013. 69% são brasileiras, 17% são paraguaias, estão exportando, 8% argentinas. Então, comprova o que o senhor disse. São empresas brasileiras que estão se transferindo para lá exclusivamente para mandar mercadorias para cá. Exatamente. Isso significa que de cada 10, 7 empresas que se instalam no Paraguai são brasileiras. Geraram, em 2017, 11 mil novos empregos na Zona Franca de Maquila. Ora, o saldo de emprego pelo CAGED em 2017 foi negativo no Brasil em 20 mil empregos. Se essas empresas estivessem no Brasil, o saldo continuaria sendo negativo, mas apenas de 9 mil empregos. E se tem algo que na recuperação econômica brasileira, depois de uma longa recessão, é prioritário e fundamental, é a retomada de geração de empregos no Brasil. A economia brasileira vem se recuperando, mas nós continuamos com um número muito alto de desempregados. 12 milhões e 700 mil pelo último dado do IBGE. Portanto, situações como esta da Zona Franca de Maquila são preocupantes, porque é um número exponencial, como nós vimos ainda há pouco. O volume das exportações estão crescendo exponencialmente. Se a economia brasileira melhora, essas exportações podem continuar aumentando exponencialmente, só que gerando emprego no Paraguai e não no Brasil. Agora, senador, o Brasil viveu nos anos 90 uma abertura da economia. Depois nós tivemos uma fase de que muitas empresas começaram a produzir na China por questões de custos. Agora nós temos esse exemplo do Paraguai. Como impedir ou diminuir esse êxodo de empresas brasileiras? O problema é burocracia, muita regulação, excesso de impostos. Onde é que está o problema? Eu vou aproveitar esse gráfico para dar o exemplo.
No início dos anos 2000, o Brasil estava numa situação extremamente vantajosa para exportação para a Argentina, de todos os produtos manufaturados. O que a Argentina fez? Estabeleceu cotas para que os nossos produtos não aniquilassem a incipiente indústria argentina em alguns setores, automobilísticos, eletrodoméstico, polo de 2 rodas, etc. Eles estabeleceram um mecanismo para que a indústria argentina não fosse atropelada pelo gigantismo que o Brasil tem em relação a esses países. Ora, agora, neste momento, nós estamos vivendo um efeito contrário em relação à Zona Franca de Maquila. O Itamaraty, o Ministério da Indústria e Comércio, precisavam adotar medidas com relação a essa indústria que não exige nenhuma contrapartida. Veja, para que uma indústria tenha benefícios fiscais no Brasil, seja na Zona Franca, seja na lei de informática, seja em qual benefício fiscal seja, o Brasil sempre estabelece uma contrapartida, seja o processo produtivo básico, seja uma resposta de investimento, etc., para que nós possamos dar benefício fiscal. Os paraguaios estão dando todos esses incentivos sem nenhuma contrapartida de agregar valor dentro do próprio Paraguai. Ou seja, empresas brasileiras vão para lá. Vou dar um exemplo no setor de confecções. Tem indústrias que estão indo para o Paraguai, exportam tudo para o Paraguai com isenção de... Ou seja, manda a matéria-prima daqui para lá? Ou da China. Sim. Ou da China. E manda o produto para cá. E montam a camisa, ou a calça, ou o paletó, o que seja, e mandam o produto para cá com apenas 1% de imposto. Ora, isso, obviamente, pode trazer grandes preocupações para a economia brasileira e para a Zona Franca. Fazer uma comparação com a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas e o estado do senhor. Quais as vantagens que essa Zona Franca do Paraguai tem que a Zona Franca de Manaus não pode aplicar? Porque fica parecendo que a Zona Franca de Manaus teria também as mesmas vantagens. Por exemplo, para que você possa instalar uma indústria no polo industrial, primeiro você tem que obedecer um processo produtivo básico. O governo brasileiro diz o que você pode importar e o que você tem que agregar de produto brasileiro naquele produto final que você vai produzir na Zona Franca. Segundo, você tem uma tributação que é apenas incentivada, ela não é isenta. Você tem uma redução do imposto de renda, mas não é isento de imposto de renda. Você tem uma redução de ICMS, mas não é isento de ICMS. Você tem uma redução do IPI, mas não é isento de IPI. E você tem uma redução do imposto de importação, mas não é isento. O Paraguai simplificou, ele simplesmente cobra 1%. Sobretudo 1%. A carga tributária da Zona Franca de Maquila é 1%. Ponto. Você não tem nenhum outro tipo de tributação. E mais, a energia produzida em Itaipu é vendida para essas empresas com uma taxa de deságio em relação à venda de energia no Brasil equivalente a 50%. Por tabela, o Brasil está subsidiando essa... Porque, na realidade, como o empréstimo do pagamento de Itaipu foi feito pelo Brasil, o Brasil que construiu Itaipu, num acordo bilateral, e essa carga financeira do financiamento de Itaipu ficou do lado brasileiro. Portanto, nós temos custos no Brasil e compramos boa parte da energia gerada na cota do Paraguai, nós compramos para o Brasil. Só que, a cada ano, isso vem reduzindo pelo aumento de carga no Paraguai. Carga essa que se transforma em produto que é exportado para o Brasil com esse tipo de isenção. Agora, senador, para a Zona Franca de Manaus tem havido prejuízo? Empresas estão saindo de lá para o Paraguai ou ainda não? Existem alguns movimentos preocupantes. Porque, veja, a questão do Mercosul, a proximidade do Paraguai ao grande centro consumidor brasileiro, o Paraguai está a algumas centenas de quilômetros dos grandes centros consumidores brasileiros. Se considerarmos de São Paulo ao Rio Grande do Sul e somarmos o PIB de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós estamos falando de mais de 50% do PIB brasileiro.
Portanto, o Paraguai está geograficamente colocado praticamente no grande centro consumidor brasileiro. Muito mais perto que Manaus. Muito bem. Manaus está a alguns milhares de quilômetros daqui. São 3 mil quilômetros. Também, né? Sim. Tanto que o Paraguai usa o Porto de Paranaguá para exportar a produção. E agora estão construindo uma segunda ponte interligando o Paraguai com o Brasil, exatamente para poder dar vazão à infraestrutura para escoamento desses produtos. Ou seja, essa é uma questão que pode não parecer importante, mas é. Por quê? Porque ela está ganhando cada vez mais volume, como nós vimos ainda há pouco, ganhando escala e ganhando sofisticação de indústrias. E nós, na Zona Franca, começamos a sentir a possibilidade de perdermos indústrias não só para o Paraguai, mas também para essa questão de atender, através do Paraguai, o grande centro consumidor do sul e sudeste brasileiro. O Mercosul é ineficiente nesse caso? Eu não diria que o Mercosul é ineficiente. O Mercosul é importante para o Brasil, mas nós precisamos calibrar algumas questões com relação a políticas de áreas de exceção. Quando foi feito o acordo de reconhecimentos das zonas francas pelo Mercosul, a Zona Franca de Maquila era absolutamente inexpressiva. Só que ela vem ganhando expressividade e crescimento geométrico. Você vê que no gráfico apresentado, o último salto é um salto geométrico. Né? Nós saímos da casa dos 260, 280 milhões para mais de 300 milhões. 40%. 40% de crescimento. E isto com o mercado doméstico brasileiro em crise. Em 2017, o nosso mercado nacional estava em crise. Agora, em 2018, com a retomada do crescimento, esse é um movimento que tende a se acelerar. Senador, o senhor tocou na questão da energia, né, em relação a Itaipu, e eu queria então que nós mudássemos para o segundo tema do nosso programa, que é a questão da privatização da Eletrobras, que tem um impacto direto também no Amazonas, como nós vamos ver. Qual que é a posição do senhor em relação à privatização? O senhor tem feito algumas críticas, embora não seja contra a privatização. Exato. Qual é a posição do senhor? Porque creio que a privatização depende da modelagem. Se a modelagem for calibrada e for correta e nós tenhamos as preocupações sociais necessárias, ela é benéfica. Agora, se nós não tomarmos alguns cuidados e algumas precauções, nós estaremos entregando boa parte de um setor estratégico brasileiro e um setor que andou bem no Brasil nos últimos anos. E sem a Eletrobras, nós não teríamos feito Santo Antônio, nós não teríamos feito Jirau, nós não teríamos feito Belo Monte, nós não teríamos feito Tucuruí, nós não teríamos feito Itaipu. O Brasil não teria conseguido o modelo que nós temos no setor elétrico sem a alavancagem da Eletrobras. Portanto, a Eletrobras foi e é uma empresa extremamente estratégica do ponto de vista nacional. A sua privatização, portanto, precisa ter as cautelas, os cuidados necessários, porque nós estamos tratando de um setor que é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico e social. Cuidados como na Amazonas, na empresa de distribuição do Amazonas Distribuidora de Energia, onde mesmo com os aumentos autorizados pela ANEEL, de 20% em 2016, 17% em 2017, ainda não cobre os gastos, ainda não cobre os custos. Bom, eu vou acrescentar ainda alguns dados aqui a isso que o Jefferson falou. A empresa ela é a terceira mais cara tarifa do Brasil hoje, a terceira maior tarifa. Ela teve um reajuste na energia em 2016 de 20%, em 2017 um reajuste de 17% e ainda assim tem uma dívida de 17 bilhões com a Petrobras. Essa situação pode piorar ainda mais, não, senador, com a privatização? É verdade. Para o consumidor, sim. Para o consumidor e para os servidores da Amazonas Energia e do setor elétrico como um todo. Veja, esses 17 bilhões de dívidas com a Petrobras foi em função das glosas que a ANEEL fez em cima do subsídio de consumo de combustível para geração de energia no Amazonas nos últimos 15 anos. A partir da lei de 99, a ANEEL
passou a aplicar um padrão de eficiência que gerou uma glosa por ineficiência na Amazonas Energia. Isso acabou criando uma defasagem de fluxo de caixa, de geração de caixa na Amazonas Energia, que gerou essa dívida de 17 bilhões com a Petrobras. Dessa dívida de 17 bilhões, 4 bilhões é dívida controversa, está sob júdice. Mas 13 bilhões é dívida mansa e pacífica, reconhecida. E, no modelo de privatização, apenas 7,8 bilhões está sendo assumido pela Eletrobras em troca de 4 bilhões de subrogação da CCC e em troca da empresa Amazonas Energia de Geração, Amazonas de Geração de Energia. Ora, a Eletrobras, portanto, e a União, por via de consequência, está deixando um passivo para ser assumido pela empresa privada que comprar a Amazonas Energia de, no mínimo, 6 bilhões. E isso vai para onde? Vai para a tarifa que já é a terceira mais cara do Brasil do aspecto residencial. Ora, esses 6 bilhões, mais o investimento que terá que ser feito, impactará o primeiro ciclo tarifário em cima da privatização de forma dramática no Amazonas. E penalizando os consumidores residenciais e os consumidores de alta tensão, que são as indústrias, os prestadores de serviço, e, novamente, alcançando a Zona Franca de Manaus. Portanto, privatizar as concessionárias precisa de uma modelagem que possa tomar cuidado com relação a isto. Porque mesmo com a CCC, nós teremos uma explosão no custo de tarifa em relação ao Amazonas. E aqueles municípios do interior do Amazonas que hoje dependem de uma empresa estatal para levar energia? Que por sua vez, não conseguirá fazê-lo se não houver uma política de subsídio específica. Por quê? Porque há uma defasagem de investimento. Finalmente, agora em janeiro deste ano, foi assinado com os produtores independentes e nós estamos construindo 81 novas usinas privadas no interior do estado do Amazonas. Elas entregarão a energia no barramento da rede de distribuição, que até então é pública. Só que essa rede de distribuição, ela está defasada de investimentos nos últimos 15 anos, em função do quadro financeiro que passa a Amazonas Energia. Ora, vamos privatizar, portanto, um estado de tamanho continental, como o estado do Amazonas, sem nenhuma preocupação com os impactos que isso gerará, seja do ponto de vista da tarifa de energia residencial, seja da tarifa de energia para alta tensão, para aqueles que geram emprego e renda. Isso vai explodir o custo de produção no Amazonas, gerando, portanto, uma preocupação de emprego, renda. Esta modelagem é que nos preocupa e que nós queremos discutir e estamos discutindo tanto com o governo quanto com o Congresso Nacional. Senador, o governo fala na privatização como forma, primeiro, de reduzir o déficit, usar o dinheiro que entrar para reduzir o déficit fiscal. Segundo, fala para melhorar a gestão, citando o uso político da Eletrobras e como de outras empresas estatais. Como é que o senhor vê essas justificativas? Esses são motivos para a privatização? Eu acho que a Eletrobras, como eu disse, o Brasil não teria alcançado. Nós temos hoje um modelo energético no país, de matriz energética, que é hidrotérmico e agora uma parcela de energia renovável, seja com energia eólica, seja com energia solar. Eólica que cresce bastante. Muito bem, mas nós só conseguimos fazer esse volume de quase 10% da capacidade instalada de energia no Brasil ser renovável, porque a Eletrobras foi a grande alavancadora com a iniciativa privada desses empreendimentos. Tanto é que a Eletrobras está colocando, nesse momento, 70 empresas de fim específico, SPEs, à venda. Empresas que fazem o quê? Geram energia eólica, geram energia solar, etc. E que sem a Eletrobras isso não teria sido possível. O grande
problema que a Eletrobras sofreu é que a Eletrobras, ela, quando teve a medida provisória 579, que reduziu a tarifa, ela acabou sendo a mais impactada, porque boa parte das suas hidrelétricas foram para o regime de cotas. Ora, o que está acontecendo exatamente nesse momento? O governo quer privatizar, mas quer tirar as hidrelétricas do regime de cotas. Antes das hidrelétricas irem para o regime de cotas, a Eletrobras apresentava lucro. Agora, sem nenhuma dúvida, o regime da gestão privada, ele será muito mais eficiente, muito mais enxuto. Mas eu pergunto, a que custo social, a que custo de desenvolvimento econômico e a que custo de projetos estratégicos? É preciso, portanto, que a gente tenha um debate muito, mas muito despolitizado, mas extremamente racional, sobre a modelagem da privatização do setor elétrico. Eu não sou contra a privatização. Eu só acho que nós precisamos discutir de forma bastante tranquila, serena e profunda a modelagem que nós queremos fazer. Acho que a ideia de fazer o aumento de capital, mantendo a Golden Share, é uma boa estratégia, mas nós precisamos entender que existem situações excepcionais, como é o caso da Amazonas Energia. Nessas empresas, seja na Amazonas Energia, seja na Chesf, seja em Furnas, seja na Eletronorte, seja na Eletrosul, existem trabalhadores que estão há 30 anos, 30 e poucos anos dentro dessas empresas, hoje são da minha geração, eu sou engenheiro eletricista, tem 57 anos, tem 58 anos, estão às vésperas da sua aposentadoria e eles vão ficar em que limbo? Nós estamos falando de brasileiros que contribuíram para que o Brasil pudesse chegar no tamanho que chegou do setor elétrico. O Brasil tem um dos mais importantes setores elétricos do mundo. Portanto, esse aspecto social também não pode ser desprezado. Diante disso tudo, o senhor vê a privatização esse ano ainda acontecendo ou não? Eu creio que a privatização, ela se transformou numa máxima, não é? De que água morra abaixo e fogo morra acima, ninguém segura. Não é? O mercado apoia a privatização, a grande imprensa nacional apoia a privatização, as discussões de resistência que existiam no Senado foram muito abrandadas pela revitalização do Rio São Francisco com parte dos recursos da privatização. Agora, se o Nordeste está sendo atendido com um fundo de revitalização, o Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, não podem deixar de ter uma compensação que assegure essa transição sem o impacto que pode ter de forma dramática, seja na tarifa, seja nos empregos, seja no desenvolvimento econômico e social. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Bom, nós agradecemos também a você. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode entrar em contato com a TV Senado para fazer críticas e sugestões. Ligue de graça para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e até a próxima.